Olá, curiosos de plantão. Bem-vindos ao Eu Não Sei Nada, o canal onde a gente admite que não sabe de tudo, mas corre atrás para descobrir junto com você. Hoje o assunto é tenso. Vamos falar de política, mas não daquela parte chata que ninguém entende. Vamos falar da fofoca, da traição, do momento em que tudo dá errado. Quais foram os maiores escândalos que já abalaram o mundo? Aqueles que derrubaram presidentes, dividiram países e mudaram a história para sempre? Em 10º lugar, uma mistura de sexo, espionagem e alta política. O caso Profumo abalou o governo conservador britânico. John Profumo, o secretário de Estado da Guerra, mentiu à Câmara dos Comuns sobre seu relacionamento com Christine Keeler, uma modelo de 19 anos que também estava ligada a um adido naval soviético. A revelação não apenas forçou a renúncia de Profumo, mas também expôs uma perigosa falha de segurança em plena Guerra Fria, e contribuindo para a derrota do governo no ano seguinte e marcando o fim de uma era de deferência pública para com a elite política. Em 9º lugar, considerado o maior escândalo da política americana antes de Watergate, o Teapot Dome envolveu a concessão secreta de reservas de petróleo da Marinha em Teapot Dome, Wyoming, e em outros locais para empresas petrolíferas privadas, sem licitação competitiva. O secretário do Interior, Albert Fall, foi considerado culpado de aceitar subornos, tornando-se o primeiro membro do gabinete presidencial dos Estados Unidos a ser preso por crimes cometidos no cargo. O escândalo tornou-se um símbolo da corrupção do governo e da ganância corporativa. Em 8º lugar, embora não seja estritamente um escândalo governamental, a corrupção na FIFA expôs uma rede de subornos, fraudes e lavagem de dinheiro no coração do órgão que rege o esporte mais popular do mundo. Investigações lideradas pelos Estados Unidos resultaram na acusação de dezenas de altos funcionários da FIFA e executivos de marketing associados, revelando décadas de corrupção sistêmica na escolha das sedes da Copa do Mundo e na venda de direitos de transmissão. Após repercussão, o escândalo forçou a renúncia do então presidente Joseph Blatter e levou a apelos por uma reforma profunda na governança do futebol mundial. Em 7º lugar, um dos maiores casos de cleptocracia da história recente, o escândalo do Malaysia Development Berhad envolveu o desvio de bilhões de dólares de um fundo de desenvolvimento estatal da Malásia. O dinheiro foi supostamente usado para financiar um estilo de vida luxuoso para o ex-primeiro-ministro e seus associados, além de financiar produções de Hollywood como O Lobo de Wall Street. O escândalo teve ramificações globais, com investigações em vários países, e foi um fator crucial na derrota histórica de Najib nas eleições de 2018. Em 6º lugar, um dos mais profundos dramas políticos e sociais da história francesa, o caso Dreyfus começou com a condenação injusta por traição de Alfred Dreyfus, um capitão de artilharia judeu. Baseado em provas forjadas e alimentado pelo antissemitismo, o caso dividiu a França em Dreyfusard e anti-Dreyfusard. A luta pela exoneração de Dreyfus, impulsionada pelo famoso artigo J'accuse, de Émile Zola, expôs a corrupção e o preconceito no seio do exército francês, levando a uma crise política que redefiniu a identidade da Terceira República Francesa e fortaleceu a separação entre Igreja e Estado. Em 5º lugar, o vazamento de 11,5 milhões de documentos do escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca revelou como os ricos e poderosos, incluindo dezenas de líderes mundiais e figuras públicas, usavam paraísos fiscais para esconder fortunas, lavar dinheiro e evitar impostos. Embora ter uma empresa offshore não seja ilegal por si só, o vazamento expôs uma indústria de sigilo que facilita a corrupção e a evasão fiscal em escala massiva. O escândalo levou à renúncia do primeiro-ministro da Islândia e a investigações em todo o mundo, aumentando a pressão por transparência financeira global. Em 4º lugar, durante o 2º mandato de Ronald Reagan, altos funcionários do governo facilitaram secretamente a venda de armas ao Irã, que era alvo de um embargo de armas.
O objetivo era garantir a libertação de reféns americanos detidos por grupos apoiados pelo Irã no Líbano. Parte dos lucros dessa venda foi então ilegalmente desviada para financiar os Contras, um grupo rebelde de direita que lutava contra o governo sandinista na Nicarágua, em violação direta a uma emenda do Congresso. O escândalo manchou a reputação de Reagan e levantou sérias questões sobre o desrespeito à lei dentro do poder executivo. Em terceiro lugar, a maior investigação de corrupção da história do Brasil, a Operação Lava Jato, desvendou um esquema multibilionário de subornos envolvendo a estatal Petrobras, grandes empreiteiras e políticos de alto escalão de diversos partidos. O esquema consistia no pagamento de propinas em troca de contratos superfaturados. As investigações levaram à prisão de ex-presidentes, governadores, deputados e alguns dos empresários mais poderosos do país, causando um terremoto político e econômico que ainda reverbera no Brasil e em vários outros países da América Latina, onde o esquema foi replicado. Em segundo lugar, o que começou como um caso extraconjugal entre o presidente Bill Clinton e a estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky evoluiu para uma crise constitucional. O escândalo não foi sobre o ato em si, mas sobre o perjúrio e a obstrução de justiça que se seguiram, quando Clinton negou o relacionamento sob juramento. A investigação levou ao seu impeachment pela Câmara dos Representantes, tornando-o o segundo presidente dos Estados Unidos a sofrer tal processo. Embora absolvido pelo Senado, o escândalo paralisou o país, aprofundou a polarização política e deixou um legado complexo sobre a intersecção entre a vida privada dos líderes e suas responsabilidades públicas. Em primeiro lugar, Watergate é o padrão pelo qual todos os escândalos políticos modernos são medidos. Começou com uma invasão aparentemente menor à sede do Comitê Nacional Democrata, no complexo de escritórios Watergate, em Washington, D.C. No entanto, as investigações subsequentes impulsionadas pelos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, do The Washington Post, revelaram uma vasta campanha de espionagem política e acobertamento orquestrada pelo governo do presidente Richard Nixon. A tentativa de obstruir a justiça, o abuso de poder e o desdém pela lei levaram a uma crise constitucional sem precedentes. Diante de um impeachment quase certo, Richard Nixon tornou-se o primeiro e único presidente dos Estados Unidos a renunciar ao cargo. Watergate deixou uma cicatriz indelével na política americana, consolidando uma profunda desconfiança pública no governo que persiste até hoje. Pois é, a política envolve uma série de fatores obscuros como vimos hoje em Watergate, Lava Jato e caso Dreyfus. Algumas histórias que mostram como o poder pode corromper, como a ganância não tem limites e como a luta por justiça pode levar anos. Se vocês, assim como eu, estão querendo um vídeo sobre os maiores escândalos do Brasil, deixe nos comentários e quem sabe fazemos a parte 2 deste tema tão difícil de engolir. E não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal para vídeos que mostram que realmente não sabemos de nada.